Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco, vamos dizer assim, da palavra de Deus, trazer uma reflexão. Mas hoje, nesse dia, gostaria de trazer algo que eu encontrei buscando dentro dos meus arquivos. Algo que uma revista, que eu tenho há muito tempo essa revista. Essa revista ela é de 2003, só que faz tempo, né? Faz o que? 21 anos praticamente. 2003, deixa eu ver se realmente é 2003. Nós estamos em 2024, né? Vai por cada tempo, faz 21 anos que eu tenho essa revista. Liga aí. Naquela época já existia algo interessante, que era uma reportagem falando sobre religiões primitivas. Mas você já viu falar do livro dos mortos? Na Bíblia fala sobre isso. Livro dos mortos. Onde lá no Egito existia muito mesmo. Isso. Livro dos reis, né? As crônicas. Então existia muito isso. Agora, livros, vamos dizer assim, Livro dos Mortos, acho que você ainda não tinha visto falar a respeito desse assunto, né? Você viu que Moisés, em determinado ponto, chegou o tempo em que Moisés disse assim: Senhor, se tu vai exterminar o teu povo, risca meu nome no livro da vida. Então, se existe dentro da concepção, vamos dizer assim, o livro da vida, existe o livro dos mortos para aquela época, tá? Então vamos lá. O que é dentro de um contexto de pesquisa, dentro de uma coisa chamada arqueologia, se encontrou alguns artefatos que levam a crer nisso que eu vou falar. Então é importante que você esteja atento. Pastor, eu não gosto disso. Meu irmão, é muito importante, porque vai confrontar, vamos dizer assim, vai confrontar a arqueologia com a Bíblia, vai mostrar que realmente a Bíblia tinha razão. A Bíblia tem razão, tá certo? Então, foi encontrado dentro de um sarcófago, certo? Também um livro chamado Livro dos Mortos, tá certo? Um livro dos mortos. Vamos dizer assim, esse livro dos mortos, diz assim, é repleto de encantamento mágico. Ele foi escrito em papiros, e era papel da época, tá certo? Em que deveriam ser recitados pelo defunto para ele enfrentar o perigo da vida após a morte. Você vê que o homem em si, ele sempre tem na mente, e teve na mente, vamos dizer assim, o desejo de ter a vida eterna. Desejo. O ser humano, ele não quer morrer. Essa é a verdade. Todos querem viver eternamente. Então, a gente percebe que lá, Jesus Cristo, ele fez algo interessante. Muito interessante. Quando ele fez o homem e colocou no jardim do Éden, tá certo? Vou olhar aqui o negócio. Fez o jardim do Éden, ele colocou o homem lá, mas colocou algo muito importante, que foi uma árvore no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem, do mal, e a árvore da vida. Então, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá. Estava lá a todo instante, olhando aonde, vamos dizer assim, estava lá que as pessoas, que Adão e Eva podiam olhar, podia contemplar, só não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, veja bem, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, diz assim: E o Senhor fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista,
e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, existia essa árvore. Para quê? Para a vida. Mas, voltando aqui para essa pesquisa, tá certo? Então, no início, apenas pessoas mais importantes, porque quando um faraó, ele era tido como um deus, tá? Era tido como um deus. Por isso que lá no Egito, quando via as pragas no Egito, ali não foi somente 10 pragas por 10 pragas, não. Ali era um confronto de deuses contra Jeová Jireh, contra o Yahvé, tá certo? Contra o Eterno. Então diz assim aqui o livro, repleto de encantamento mágico, escrito em papiros, que deveriam ser recitados pelo defunto para enfrentar o perigo da vida após a morte. No início, apenas pessoas mais importantes levavam esse livro nas tumbas. Mas o costume se popularizou a partir do novo reinado de 1550 a 1070 a.C. Nesse período, normalmente, se encontrava duas pessoas dispostas à mesma sepultura. Era, vamos dizer assim, era colocado na mesma sepultura, mãe, esposa, certo filho, na mesma sepultura. Porque as mulheres eram enterradas no mesmo local do marido ou do pai. A partir do primeiro milênio, antes de Cristo, tornaram-se comum as tumbas contendo várias múmias. E, para você ter uma ideia, até múmia, até gato era mumificado, até gato. Nós podemos até depois falar sobre isso, tá certo? Então, há uma coisa chamada, que as pessoas não entendem, é que a morte, que é muito discutida, entre aspas, que ninguém discute a morte. Você começa a falar sobre a morte, as pessoas não deixam para lá. Né? Mas a morte é algo que é natural, que acontece, vai acontecer na minha, na sua vida. Né? O que nós temos que entender é o seguinte, que a vida eterna ela não é aqui, é lá. Então, a vida eterna é lá. Então, Jesus Cristo, e sabendo que o homem sempre lutou para ter a vida eterna, sempre lutou para ter essa vida que ele sempre queria, que é eterna, ele sempre deixou claro, é certo, que para nós termos a vida eterna somente através de Jesus Cristo. Então, no mundo dos mortos, os egípcios eram julgados pelo deus Osíris, tá certo? E seus 42 assessores. Então, quem julgava no mundo dos mortos era o deus Osíris. Osíris era o deus que julgava os mortos, tá certo? Então, a gente percebe que os egípcios, ele tinha, e como hoje muitas pessoas têm esse costume de achar que após a morte existe um julgamento de Deus estranho. Não, o julgamento é sobre quem vai julgar você pelas obras é Jeová Jireh, é o Jeová Nissi, é o Jeová Shalom e é o Eterno, tá certo? Yahvé. Então, veja bem, quando a gente tem esse conhecimento, tá certo? Do Deus Osíris, então, diante de cada um, o juiz, ou seja, o defunto declarava não ter passado por determinadas infrações. O seu coração era pesado numa balança. Se a pessoa pesasse mais do que uma pluma da justiça de Marte, que era outro deus, a deusa da ordem universal, o morto seria engolido por um monstro. Veja como é que era isso. Então, botava uma pluma, uma pena de uma pluma, tá certo? Uma pluma ali. Se aquilo que a pessoa fez de errado aqui na terra, tá certo? Aqui na terra, pesasse mais do que a pluma, a pessoa seria engolida por um crocodilo, o crocodilo do Nilo. Você percebe como é as coisas, né, irmãos? Então, a gente percebe que as pessoas sempre se preocuparam com o pecado, porque nada mais era do que isso, pesar o pecado. Mas só que o pecado
ele não é pesado. Não é pesado. Porque é assim, pastor, como assim? Pesado que eu digo, após a morte. Porque após a morte, se você morreu em pecado, se você morreu sem Jesus Cristo, se você morreu sem ter aceitado Jesus Cristo, o seu pecado ele não é pesado. Não. Porque você já está julgado, você estará lançado no lago de fogo. Então, você precisa entender uma coisa, que os egípcios se preocupavam com isso, com aquilo que você fazia, eles faziam de errado. Mas existia uma lista do que eles podiam fazer e o que eles não podiam fazer. Mas hoje, o que nós temos, irmãos, é o Espírito Santo de Deus que nos condena quando nós erramos, quando nós pecamos. Então, que nessa manhã você possa entender que para ter a vida eterna, para viver a vida eterna, só com Jesus. Se você quer sair do livro dos mortos e entrar no livro da vida, você precisa aceitar a Cristo. Você precisa permanecer em Cristo. Você precisa permanecer com Cristo. Para quê? Para que seu nome esteja escrito no livro da vida e não no livro dos mortos. Tá certo? Então essa reflexão você pode levar e pode pensar em que livro eu estou escrito. Deus abençoe. Não esquece de vir aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like. Deus abençoe.